Dia a todos, bom dia, como estão vocês? Vamos para mais um dia de amor e carinho aí. Vamos lá, né, gente? Meninos, em aulas passadas, nós estávamos trabalhando com o nazifascismo europeu, sendo que nós trabalhamos, né, é, com as duas principais potências, podemos dizer assim, nazifascistas, né, que são o fascismo italiano, de onde surgiu, inclusive, o primeiro regime totalitário europeu, e com o nazismo alemão e todas as suas, digamos assim, as suas características, né? É, todas as suas feitos, transformações e outras coisas mais. Na aula de hoje, nós trabalharemos, né, com determinados aspectos relacionados a com determinados aspectos relacionados a dois regimes que não podem ser classificados como totalitários. Ou seja, né, aqueles que o Estado não tem total controle sobre a vida dos cidadãos, mas que foram feitos a partir de modelos nazifascistas. Então, né, hoje nós trabalharemos, como aí no título está colocado, o fascismo em Portugal e na Espanha. Então, desse modo, o nono ano, temos aqui, né, um período no qual os portugueses foram governados por um regime que tomava conta de amplos setores da sua vida. Mas ainda não podemos o considerar um regime de cunho totalitário aos moldes de nazismo na Itália, aos moldes de stalinismo na União Soviética. Não existia aqui um controle sobre todas as regiões. Começamos aqui, meninos, pelo seguinte, né? Esse é Antônio Salazar, Antônio Oliveira Salazar, né? Ditador português, ex-professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, economista de formação e que toma o poder em Portugal em 1933 e o ocupa, né, até 1968. E, meninos, o salazarismo em Portugal guardou algumas características curiosas. Talvez a maior delas, né? A grande relevância da vida econômica portuguesa a partir das colônias. Então, o regime assim chamado de Estado novista português teve ali uma grande dependência em relação, né, teve ali uma grande dependência em relação às suas colônias africanas, mais particularmente Angola e Moçambique. Temos aqui, então, continuando, o fascismo em Portugal, golpe de Estado em 1926 e chegada de Antônio Salazar ao poder em 1932. Gente, a história de Portugal, de certo modo, por nós, brasileiros, ela é muito conhecida até 1822. Ou seja, né, até o Brasil se tornar independente de Portugal, nós sabemos as diretrizes, os reis, a direção política e econômica dada por Portugal, podemos dizer assim, de 1500, na verdade, até um período anterior, o período das grandes navegações, né, é um período de estudo sobre Portugal, prioritariamente. A gente pega, então, desde o século XV até o século XIX. Quando o Brasil se torna independente de Portugal,
de certo modo, né, não existe só o desligamento político, mas também existe ali uma certa ruptura colonial. Por quê? Uma das coisas que nos definia naquele momento como brasileiros era o sentimento anti-lusitano. Era o ódio junto ao governo português. Mas a vida em Portugal continua. Tanto que, sempre que eu falo em Dom Pedro I, eu gosto de falar. A filha de Dom Pedro I, a Dona Rainha Maria, a Dona Maria da Glória, nascida no Brasil, foi rainha de Portugal. Então, mostrando que ainda existiu uma ligação entre as duas casas. Os Bragança, né? A família Bragança governou o Brasil e governou Portugal. Até 1889 no Brasil, com a proclamação da República. E até 1910, com a proclamação da República Portuguesa. E aí, gente, depois de, pegamos aqui, né, muitos séculos de monarquia, Portugal se transforma em uma república no início do século XX. Ou seja, depois do Brasil. E uma república ainda extremamente instável, que tem, né, a presidência de um conselho de ministros, no qual Antônio Salazar, que nem eu falei, economista, professor da Universidade de Coimbra, era o seu principal líder. E ele vai, quando chega ao poder, estabelecer ideias de um regime que ganhava muita força no campo europeu, na década de 1930, que era o regime fascista italiano. Então, se tem em Portugal o estabelecimento de um Estado corporativista. E, afinal de contas, o que é um Estado corporativista? Vamos lá para o bate-papo. E aí, galerinha? Beleza, Flávio? Como é que Bom você tá? dia. Bom dia, Bom tô dia. bem, graças a Deus. Todo mundo já bebeu água? Quê? Quem não bebeu água aí? Quem não bebeu água? Todo mundo tem que beba água. Gente, Estado corporativista é aquele no qual o Estado controla as relações entre classes. Como assim o Estado controla as relações de classe? Vamos dar um exemplo mais prático. Suponhamos que eu quero um aumento. Ao invés de procurar a Elaine e demandar esse aumento, ou procurar os donos do ângulo, da rede ângulo, né, entre outros, eu vou procurar um funcionário do governo junto com outros trabalhadores, e esse funcionário do governo vai fazer uma intermediação entre eu e o meu patrão. Assim funciona um Estado corporativista. Qual é a proposta deste tipo de Estado? Evitar a chamada luta de classes. E, meninos, o que valeu para a Itália? O que valeu para a Alemanha? O que valeu para a Espanha, que a gente vai ver daqui a pouco? Valeu também para Portugal. O que? O fato de Portugal não ter sido uma democracia liberal consolidada permitiu, né, a difusão dessas ideias autoritárias. Lembrando, nós não podemos chamar o regime português de totalitário. Não houve um controle total da vida de todos os cidadãos portugueses, aos moldes do que aconteceu. Volto a repetir, na Alemanha nazista e na União Soviética stalinista. Entretanto, você tem sim um regime ditatorial e uma ditadura aí que durou décadas, mais de 40 anos. Meninos, no terceiro ponto, temos aqui o seguinte, né? Apoio da elite portuguesa, Igreja Católica, repúdio ao comunismo e formação da União Nacional. Então, esse grupo que mandava não era um partido único. Diferente do que aconteceu no fascismo italiano, no nazismo alemão, ele foi uma união
de partidos de uma vertente mais autoritária que acabaram assumindo o comando. E aí temos uma característica curiosa. Gente, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, a história nos mostra um processo de grandes independências na África e na Ásia. Então você tem a independência da África do Sul, do Quênia, Tanzânia, da Índia, da Indonésia, Angola e Moçambique, como colônias portuguesas, ainda continuaram como colônias, sendo, né, as últimas reuniões, sendo as últimas colônias a se tornarem independentes, mesmo contra todas as sanções da ONU. A ONU colocava sanções à independência? Não. Ela colocava sanções a Portugal por não dar a independência a estes povos. E aí vai acontecer uma coisa curiosa. Muitos familiares tinham membros que haviam lutado contra angolanos e moçambiquenhos que reivindicavam ali as suas independências. E aí, com o tempo, esse regime fascista, que tinha de cunho fascista, ditatorial, vai perder apoio porque muita gente perdeu familiares nestas guerras de independência. E aí, como diz a música, né? Se as minhas mãos estão preocupadas em esganar e torturar, o meu peito, o meu coração chora. Essa é uma música do Chico Buarque, um poeta português. Nossa, eu, pessoalmente, acho a música muito bonita. E justamente, ela é uma música do final desse período salazarista. Num período que o próprio português já não aguentava mais esse regime totalitário. Continuando aqui, gente, temos, né, forte insatisfação popular. Então, depois de 40 anos, qualquer regime acaba também por se desgastar. E começa um levante nas Forças Armadas Portuguesas. Esse levante foi chamado de Revolução dos Cravos. E por que cravos, né? Porque ele foi, em primeiro lugar, quem comandou esse levante, essa revolta? Membros das Forças Armadas Portuguesas. Membros da média oficialidade. Ou seja, capitães, tenentes, soldados. Não, o alto escalão, generais e outros grupos, não apoiaram essa situação. Mas como a média oficialidade do exército português era mais... como a média oficialidade do exército português era grande, das Forças Armadas, na verdade, era grande, eles tiveram força para derrubar esse regime salazarista, que nem estava mais sob o comando de Salazar. Salazar já estava doente na década de 60. Em 1968, ele se afasta e quem assume é o seu sucessor, Marcelo Caetano. E em 1974, ele é destituído. E por que cravos? Porque muitas pessoas, né, colocavam nas armas dos soldados que estavam ali favoráveis, né, à destituição desse regime uma flor, uma rosa. Então, você tem várias fotos, né, que retratam essa situação. E, meninos, foi um caso curioso. Eu estou procurando a música aqui no YouTube. Não, nem eu, não. Eu vou colocar ela para tocar para vocês, que é... Estou vendo onde eu parei na última aula. Grandola, Vila Morena. Essa música foi tipo o sinal de alerta que os soldados... Não vou deixar tocando toda, não. Mas foi o sinal de alerta que os soldados receberam para se rebelar, para se rebelar contra os salazarenos portugueses. E ela começa como uma marcha.
adiantarem, porque já marchou demais. Ok, até aqui acho que já está bom. Mas é só para dar uma ilustrada. E aí, quando essa música é tocada, os soldados já enxergavam. O governo não tem como se sustentar. Lembrando, gente, que a ditadura portuguesa, né, censurava rádio, censurava televisões, censurava. E quando essa música é tocada, mostra que a sua censura já não adiantava mais nada. E depois eu vou colocar uma outra música para ser tocada, né, outra música que faz uma relação entre o que acontece em Portugal e no Brasil, que era de um artista brasileiro que estava exilado em Portugal e acompanhando esse fim da ditadura portuguesa. Só pular o anúncio aqui. Camila, desliga o microfone, fazendo um favor. Pelo menos as músicas de hoje dão para entender, porque nós estamos falando de história portuguesa. E desde então, meninos, eu só vou deixar a música tocando rapidinho. Aqui, os revolucionários, né, portugueses de 25 de abril. Meninos, prestem atenção. Deixa eu continuar aqui. Não foi. Não estou ouvindo. Não, mas é porque está muito barulho. Você não tá ouvindo porque barulho aqui está grande. Os cravos nos fuzis. Ô Flávio, você pode clicar ali em Options aqui em cima, do lado do negócio verde, que se eu não me engano mostra para você compartilhar o áudio do seu computador também. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aonde mesmo? No Options, eu acho que é More para você, do lado daquele negócio verdinho que apareceu o nome que está compartilhando a tela. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Novo compartilhamento. Blá, blá, blá. Pera aí. Eu acho que eu não lembro. Tá no meu vídeo lá que eu fiz. Ah, tá. Não cheguei a ver, não. Pera aí um pouco. Pausar. Pausar, então. É porque o meu aqui deixa eu sair Tá do. em inglês, né? Tá em português mesmo. Deixa eu ver aqui. Português? Tá em português mesmo. Ué, Então, é do lado de onde mesmo, Miguel? no Options ali em cima, eu não lembro exatamente a posição, cara. Eu lembro que tá, tipo, compartilhar áudio do computador. Compartilhar áudio no computador. Deixa eu ver aqui. Do computador. Mas eu acho que é isso. Mas se eu não conseguir também, pode deixar, cara. Tá Só certo. ativa, só ativa a legenda aí do bagulho. Ah, tá. Não, a legenda tá ativada. Ó. Ok. A legenda tá ativada.
Parando nessa parte aqui, ela é fantástica. Aí essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Lembrando que no Brasil nós vivíamos, podemos dizer assim, no auge da ditadura civil-militar. Então, ou seja, né, meninos, quando aí outra coisa, né? Esse verso não é originalmente do Chico Buarque de Holanda, não. Ele é um verso da poesia portuguesa bem antigo para falar do Brasil. O que quer dizer nesta música? Do mesmo jeito que a ditadura terminava lá, terminaria aqui. Ou seja, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Naquele contexto, a apropriação do Chico Buarque, do Rui Costa, né, que é o poeta que fez essa música junto com ele, era de falar: terminou lá, vai terminar. Terminou aqui, vai terminar lá também. Terminou aqui em Portugal, vai terminar no Brasil. E aí, meninos, seguido a queda do salazarismo em Portugal, você tem as independências das colônias portuguesas no continente africano, inclusive com as Forças Armadas brasileiras participando das missões de paz em Angola e em Moçambique. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, a independência de Moçambique, até mesmo, né, pelo passado colonial brasileiro. Bom, vamos continuar aqui, gente. Temos também, né, a situação da Espanha. Essa sim já foi um pouco mais autoritária, mas volto a repetir, não dá para falarmos em totalitarismo na Espanha, não. Dá para a gente falar também num regime ditatorial. Entretanto, né, nós temos uma situação de guerra civil para a chegada dos franquistas ao poder. Começando pelo seguinte: ascensão do fascismo na Espanha e guerra civil espanhola. Crescimento da esquerda junto às classes populares entre 1931 e 1936. Gente, vamos parar para pensar na história colonial portuguesa e espanhola. Principalmente a Espanha. A Espanha tinha um território que ia tinha um território que ia do Chile e da Argentina até a atual Califórnia. Quase tudo neste imenso território era dela. No início do século XX, a Espanha era um país pobre, mesmo tendo um passado colonial tão poderoso. Então, não adianta você ter colônias e mais colônias. Adianta uma boa política de planejamento econômico. Por exemplo, a Alemanha, que não teve colônias no período do antigo colonialismo, do antigo sistema colonial, era a nação mais rica da Europa no início do século XX. Então, a questão não é ser colônia ou ser metrópole, a questão é mentalidade. Agora, voltando ao caso da Espanha, né, você tem um crescimento da esquerda junto às classes populares entre 1931 e 1936. E, gente, a Revolução Russa colocava um medo enorme na Europa Ocidental. Por quê, né? A Revolução Russa, com coletivização dos meios de produção,
a tomada de poder violenta e implementação de ideias marxistas não agradava às elites. E volto a repetir, o movimento de direita cresce na Europa, não de direita, de extrema direita, cresce na Europa como um antídoto ao comunismo. Então, só cresce por quê? Porque o medo do comunismo era grande. E na Espanha, meninos, nós temos um ensaio do que veio ocorrer na Segunda Guerra Mundial. Ensaio do que ocorreu na Segunda Guerra. Por quê? Porque ela coloca de lados opostos, né, fascistas versus comunistas. De um lado, né, você tem os republicanos, formados ali por um grupo bem heterogêneo de anarquistas, comunistas e anarcossindicalistas. E do outro lado, você tem os franquistas, formados, né, pela elite econômica, pelos defensores da monarquia e pelos membros da Igreja Católica, além de fascistas. E o curioso, essa luta mobilizou pessoas do mundo inteiro. E quando eu estou falando pessoas do mundo inteiro, eu não estou falando em sentido figurado. Inclusive, brasileiros lutaram nessa Guerra Civil Espanhola. Lutaram do lado dos chamados aqui de republicanos, para defender a causa comunista. Entretanto, italianos e alemães investiram mais pesado nos franquistas. Por que franquistas? Porque eles eram comandados por um general chamado Francisco Franco. E aí eles enviaram soldados, armamentos, artilharias e aviões. Bom, o nono ano, com um reforço muito maior dos nazistas, dos nazifascistas, quem leva melhor nessa guerra e toma o poder depois de 3 anos de luta foram os franquistas. E a gente tem, né, a ascensão do fascismo na Alemanha, na Espanha, e a Guerra Civil Espanhola. Peraí. Uma das marcas mais chocantes dessa Guerra Civil Espanhola foi o bombardeio de Guernica. Por que o bombardeio de Guernica é muito conhecido? O porquê nós falaremos daqui a pouco. Bom, foram formadas ali, né, brigadas internacionais. Forças republicanas, na verdade, né? Forças republicanas que contaram com algum apoio da França, da União Soviética e da Inglaterra. Participação de 35 nacionalidades. Participação de 35 pessoas de 35 nacionalidades, inclusive do Brasil. Vamos ver quem. Ensaio. Pedro. O que você não sabe? Bom, vamos continuar aqui. Meninos, então, né, as brigadas internacionais era uma força republicana de combate, mas que, apesar de contar com algum apoio da França, da União Soviética e da Inglaterra, não vai ter força para tomar o poder, porque italianos e alemães deram muito mais apoio aos franquistas. Inclusive, os alemães utilizaram a Guerra Civil Espanhola como laboratório de teste para suas armas. E aí, né, depois ao fim da guerra, os franquistas, depois de 3 anos, acabam por tomar o poder.
Francisco Franco é ditador espanhol entre 1939 até 1975, ano de sua morte. E alguns casos são curiosos. Meninos, os que gostam de futebol aí, alguém sabe qual que é o lema do Barcelona? Os que gostam de futebol poderão, às vezes, saberão responder. Mais que um clube? Perfeito, Rafael. Mais que um clube. Perfeito. Certo. Perfeito. Por quê? Não era só um clube, era um sentimento no qual o coração batia contra essa ditadura. É de arrepiar os cabelinhos do braço. Meninos, o Barcelona foi uma das grandes forças de resistência a essa ditadura franquista. Como é chamado o campo do Barcelona? Rafael, responde para nós. Camp Nou. Por quê? Porque existiu um campo velho. Camp Nou seria o novo campo, porque existia um campo velho. E esse campo velho foi invadido e metralhado por um general franquista chamado Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, ex-jogador do Madrid, e que leva o nome do estádio atual do Real Madrid. Inclusive, o Real Madrid ganha o nome de Real Madrid durante o governo franquista. Antes ele era só Madrid. E aí, a pedido do Francisco Franco, ele é chamado de Real Madrid. E nessa época o Barcelona é rebaixado, acontece essa invasão do antigo campo pelo Francisco Franco, mas ele se torna um símbolo da luta da Catalunha livre. Lembrando que a Catalunha luta, reivindica até os dias de hoje a sua independência. Esse sentimento de independência ele cresce muito durante o franquismo. Depois que são convocadas eleições, acaba por diminuir esse sentimento de independência. E aí você tem o ETA, que é o Exército Espanhol, o Exército de Separação dos Bascos, que toda essa luta é diminuída quando ali Francisco Franco morre e são convocadas eleições a partir de 1977. Meninos, para terminarmos aqui, dois símbolos dessa luta contra os franquistas. O primeiro é a deputada Dolores Ibarruri. Ela ficou famosa pelo seu lema, não passarão. Fascistas, franquistas, entre outros, não passarão. Ela ficou chamada, na sua época, de La Passaderia, que seria a que não deixará passar. E o fervor da sua luta motivou muitos a resistirem, embora ela tenha sido derrotada. Essa mulher morreu em 1989, com quase 100 anos de idade. Ainda foi uma figura política espanhola muito respeitada. O outro símbolo dessa guerra civil é o quadro Guernica, de Picasso. Esse famoso quadro, avaliado em milhões de dólares. Se eu não me engano, atualmente ele voltou para o Museu de Madrid, mas ele teve muito tempo em Paris. Para terminaremos com uma breve análise dele. O quadro, você olha da esquerda para a direita, ele segue uma história da esquerda para a direita. E alguns elementos são de fundamental importância para entendermos. O primeiro aqui, que eu estou passando o mouse, é o touro, que significa a luta, a garra do povo espanhol, que ainda continuaria na luta. Aqui temos, de um modo meio desfigurado, a pomba da paz, que ainda, apesar de todos os horrores feitos a Guernica, em determinado momento o Picasso acreditava que ela ainda iria sobreviver. O desespero de uma mãe que perde a criança inocente bombardeada durante os bombardeios
aéreos alemães promovidos a Guernica. Temos aqui, né, um soldado que cai morto no chão com a sua espada destruída. Então, ou seja, né, ele está morto, ele está distendido, mas ele ainda está com o punho fechado, ou seja, ele estava morto, mas a luta continuava. A luta continuava. Você tem, né, uma espécie aqui de fantasma representando o horror da guerra, tudo que a guerra trazia, né? Um corpo aqui que está estendido ao máximo, trazendo, né, a tensão que aquela guerra trazia e as mãos ao alto, né? Que é uma referência do Picasso a um outro quadro famoso em um outro momento de tensão famoso que a Espanha viveu, que foram as invasões napoleônicas. Tem um quadro chamado A Execução de 3 de Maio, de Francisco de Goya, que conta, né, os horrores praticados pelos soldados napoleônicos durante a ocupação da Espanha. E esse soldado, essa pessoa aqui com a mão para o alto, é uma referência à execução da praça, as execuções de 3 de maio, um quadro antigo ainda do século XIX, sendo lembrado neste momento de luta e tensão. Quando o Picasso esteve em Paris e os alemães invadiram Paris, né, um soldado alemão teria perguntado a ele: foi você que fez isso? Aí o Picasso, com muita habilidade, respondeu: não, isso foram vocês. Ou seja, né, o soldado perguntava: foi você que fez o quadro? E o Picasso respondia: não, foi vocês que fizeram o horror da guerra. Deixa eu ver aqui no chat. Mas agora, toda vez que vocês virem esse quadro, vocês vão pensar: a pintura feia, esquisita. Não. Ele tem... eu imagino os quadros pintados no momento de guerra. Todo mundo se matando e um pintor do lado. Maria Clara, na verdade, o Picasso não esteve presente nos fatos da guerra. Ele não teve. Tá. Aí sim. Mas a partir do momento em que ele escutava o que os presentes sobreviveram, ele ia botando no quadro. Existe um filme muito bom, gente. Pena que eu não consegui ver tudo. Eu acho que eu tinha aula no Estado, reposição de greve no sábado, alguma coisa que me deixou pé da vida, que fala sobre o quadro. Vale a pena, Maria Clara, ver o documentário que eu falei de vocês na aula passada, Arquitetura da Destruição. Estou quase terminando. Então, dá uma olhada nisso. Gente, muito obrigado por tudo. Vamos esperar a aula acabar. Mandarei isso. Não, peraí. A gente vai acabar, mano. Mas tá lembrado, né, Flávio? Você lembrou de beber água, Flávio? Nem lembrei. Você não bebeu água, Flávio? Vai ficar com pedra no rim. Aí depois aparece um professor do nada. Então, gente, o Flávio morreu com pedra no rim. Eu vou substituir ele hoje, beleza? Assim, como assim hoje? Ele morreu, seu imbecil. Aí vai ficar igual